Olá, nós estamos de volta com o programa Nossa Escola Dominical. O nosso personagem que estamos estudando é Josué. Josué, e a lição é a de número 7. A história de Josué serve para mostrar para todos nós como Deus ele é fiel e como Deus nunca abandona o seu povo. Depois de um líder da dimensão de Moisés, a gente poderia ficar pensando, ou o povo poderia ficar pensando, e isso é normal, como que vai ser depois que Moisés não puder mais continuar a obra. Mas uma coisa que a gente aprende nessa lição, e com o livro de Moisés e a vida do seu sucessor Josué, é que os líderes vêm, os líderes vão, eles são temporários, mas a obra de Deus prossegue, a obra de Deus continua. Isso porque a obra de Deus não está edificada nos líderes. A obra de Deus está edificada em Cristo, está edificada em Deus. Se a obra estiver edificada nos homens, ela ruirá. Se a obra estiver edificada em qualquer ser humano, ela sofrerá problema de continuidade. Porque nenhum homem é eterno, nenhum homem viverá o suficiente para poder dar continuidade a nenhum projeto. Nós somos temporários, mas glória a Deus, porque o dono da obra é Jesus Cristo. É Deus que continua conduzindo os destinos da sua igreja e do seu povo. Quem foi Josué? Josué é filho de Num, um efraimita da tribo de Efraim. E é interessante, o nome dele inicialmente era Oséias, que significa salvação. E o próprio Moisés muda o nome desse moço de Oséias para Josué. E o nome Josué é uma junção de Oséias, que significa salvação, com o próprio nome de Deus. Então Josué significa Jeová é a salvação. O mais impressionante ainda é que o equivalente no grego a esse nome, Josué, é Jesus Cristo, ou Jesus, ou Cristo. Assim, a gente já vê de início que Josué ele é uma figura do Cristo que também está levando o seu povo à verdadeira terra prometida. Enquanto Josué introduz o povo a uma terra física, a uma área geográfica, Jesus Cristo é o nosso verdadeiro Josué, o nosso verdadeiro Jeová é a salvação, que esse é o significado do nome Jesus também. Deus é a salvação, Jeová é a salvação, o mesmo significado do nome Josué. Então, por aí a gente já percebe a importância que é estudar esse personagem. A vida de Josué está associada a Moisés desde sempre. Ele é um sucessor extremamente capacitado. É importante a gente observar isso. Ele não é um personagem, numa linguagem moderna, Josué não é essa pessoa que cai de paraquedas, que de repente ninguém sabe de onde veio, e como surgiu. Não. Josué é um homem que durante muito tempo Moisés vinha trabalhando na sua vida por entender que Josué era alguém que Deus tinha chamado. Nós não vocacionamos líderes, nós preparamos os que Deus vocaciona. Vocacionar, chamar líderes, chamar gente para a obra é uma prerrogativa de Deus. Nunca isso pode ser tomado em nossas mãos. Por isso Jesus vai dizer que o que nós temos que fazer é orar, para que o Senhor da seara levante ou envie obreiros para a sua seara. Essa prerrogativa Deus não abre mão para ninguém. O livro de Hebreus vai dizer isso, que ninguém toma para si essa honra, a não ser aqueles que Deus chama. E Josué é esse homem que Deus chamou, ele é chamado em Êxodo 33:11 de o moço Josué, o jovem Josué. Inclusive, há um comentário de que Josué é aquele moço que Moisés salvou quando ele mata o egípcio. Lá no Êxodo, no início da história
de Moisés, é dito que Moisés vê um egípcio agredindo um israelita. Alguns sugerem, com base na tradição de Israel, que aquele moço ali era Josué. O fato é que a gente precisa muito de Josués em nossos dias. Alguém vai questionar isso? Josué é uma figura muito importante na história de Israel e muito importante para o nosso tempo. Josué representa esse tipo de gente que coopera. Josué representa esse tipo de gente que soma, que serve, porque a Bíblia o coloca como um servidor de Moisés. Josué é esse homem que a gente precisa em todos os tempos e em todos os lugares. Josué, chamado por Deus, ele tem duas características que eu quero mencionar aqui, que eu acho extremamente importante. Teve muitas, mas eu quero mencionar duas. A primeira é o fato dele ser cheio do Espírito Santo. E a segunda é o fato dele aparecer e dele se posicionar como um servo. Eu quero chamar a sua atenção para a gente poder pensar com um pouco mais de profundidade sobre essas duas características importantes de Josué. Cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Esse é um fator muito importante de nós levarmos em conta. Ele não chegou à liderança só porque ele tinha muitas habilidades. Ele tinha habilidades. Inclusive, ele já aparece liderando o exército na primeira oportunidade que tem, quando em Êxodo capítulo 16, o povo vai guerrear contra os amalequitas. Ele tinha habilidades, mas o que se sobressai é o fato dele ser um homem cheio do Espírito Santo. E é interessante, sempre foi esse o critério dos nossos pioneiros na Assembleia de Deus. Nunca a gente vai abrir mão de capacidade, de educação, de oratória, de preparo acadêmico. Isso tudo é maravilhoso. E que Deus nos dê mais gente assim. Mas, contudo, todavia, a gente precisa lembrar que vazio, sem a autoridade do Espírito Santo, a gente não consegue fazer nada. Porque é o Espírito que nos capacita. É o Espírito Santo que nos usa. Nem Jesus, sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade, ousou fazer a obra de Deus sem ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia deixa bem claro que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Eu aguardo você aqui, não saia daí. A gente vai, daqui a pouco, prosseguir vendo mais uma outra qualidade de Josué e os desafios que ele enfrentou. Até daqui a pouco.